bomparatodos@tvt.org.br. Está aqui no Bom para Todos Ângela Letícia. Ela é psicóloga, mestre em violência nas escolas pela PUC São Paulo. Olá, Ângela, muito obrigada pela sua participação. Olá, Marília, eu que agradeço. Ângela, por que tem aumentado tanto os casos de bullying nas escolas? Violência nas escolas, ela sempre existiu. O que ocorre é que, atualmente, tanto a mídia quanto a sociedade têm voltado mais o olhar para compreender e para enfrentar este fenômeno da violência nas escolas. Mas a violência sempre existiu, tanto nas escolas como na sociedade como um todo. Falta limites, disciplina ou o que falta mesmo é a punição? Falta limites, disciplina, em alguns casos falta punição, mas o que mais falta é a compreensão de que a sociedade precisa ser munida, precisa ser educada e estruturada de valores positivos, não é? A gente compreende que o ambiente escolar, ele é o ambiente mais propício para formar valores de cidadania, valores de ética, valores de uma cultura de paz junto às crianças e aos adolescentes que ali estão em formação. A construção destes valores é que vão propiciar, né, que esta criança e este adolescente se tornem adultos mais saudáveis e possam estar tendo comportamentos mais positivos na sociedade onde eles estão inseridos. Ângela, geralmente como a escola ela atua? Ela se omite, na sua opinião, ou ela pratica atos que vão mudar aquele cotidiano dos alunos? A escola, ela quer praticar atos, ela na sua essência, ela quer praticar atos que venham a mudar a realidade dos alunos de uma forma positiva. É para isso que o educador é formado, é isso que o regimento escolar pede. O educador muitas vezes se vê perdido em relação ao que ele precisa desenvolver e ao que ele pode desenvolver. Pela quantidade de alunos na sala de aula, pelas condições que a escola dá para que ele desenvolva o processo socioeducacional. Vamos agora ouvir as perguntas da população para a Ângela. O bullying acontece mais com os adolescentes ou acontece em todas as faixas etárias? O bullying acontece em todas as faixas etárias. O que a gente vê com mais frequência, os casos que parecem que têm mais agressividade, mais violência, estão vinculados à população adolescente. O bullying também ele não compreende só o uso da força física, mas também a agressão psicológica, a agressão verbal, que se dá de forma repetitiva e continuada. Portanto, na infância, nas idades mais tenras ali, a gente já vê nas escolinhas, né, uma criança que vitimiza a outra com apelidos, com chacotas, ou às vezes não é contra o indivíduo, mas contra os pertences dele, coloca apelidos, faz injúria, então é comum em todas as faixas etárias. O Vitor tem uma dúvida quanto ao amigo dele. Quais os danos que podem causar a pessoa que sofre bullying? Bem, a pessoa que sofreu esse tipo de violência pode apresentar uma série de transtornos, né? A gente pode evidenciar os sinais mesmo, como a depressão, o isolamento. Essa agressividade é comum nesses casos. A perda da autoestima, a agressividade também é comum, né? Ele pode aparecer também como uma forma de revidar a violência que está acontecendo. E se não é tratada, a criança, o jovem não sabe como agir e retruca também. E como lidar com esses traumas, Ângela? Não é qualquer tipo de situação que ocorre na escola que pode ser caracterizada dessa forma. Quando ocorre, quando tem consequências negativas, para o tratamento das situações psicológicas que foram infligidas, aí a gente recomenda psicoterapia, não é? O acompanhamento do médico, se for necessário, e, se for o caso, precisa de um acompanhamento jurídico para respaldar as questões legais que foram colocadas em risco, né? A próxima pergunta é da Maria. Como que eu sei que o meu filho está sofrendo bullying? Ele vai mudar o comportamento em casa? Ele vai, dona Maria, ele vai apresentar uma série de mudanças, não é? Quais os principais? As principais mudanças que a gente observa são as mudanças de comportamento mesmo, né? O comportamento, a criança que de repente tinha um comportamento super expansivo, ela começa a se apresentar retraída, a criança ou o adolescente, né? As mudanças relacionadas ao sono,
ou não dorme, ou dorme, tem pesadelos, começa a fazer xixi na cama, também começa a apresentar sintomas somatizantes que a gente fala, né? A cabecinha não está bem, o corpo começa a responder, então dor de estômago. Também é importante os pais perceberem se a criança não chega em casa com marcas no corpo, porque às vezes tem um coleguinha batendo, chutando, e essas coisas muitas vezes passam desapercebidas, acho que é uma brincadeira na rua e coisa e tal. Desinteresse em ir para a escola, né? A escola deixa de ser um local agradável, então aquela criança vai fazer todo o possível para não estar indo lá. Vamos ouvir mais uma pergunta. Geralmente, quem sofre bullying tem algum problema de autoestima? Normalmente sim. O bullying ele tem consequências muito danosas e a maior parte delas estão relacionadas, vão causar prejuízos para a autoestima, né? E o problema da autoestima é uma bola de neve. O indivíduo começa a apresentar baixa autoestima e cada vez mais ele vai se entregando. Essa pessoa quase sempre ela vai se expondo durante as várias etapas da vida dela a situações em que ela é violentada psicologicamente. Vamos ouvir agora a Roberta. Como os pais ou a família devem reagir quando alguém sofre bullying? Os pais eles devem estar ouvindo atentamente, né, o que os filhos trazem da escola. Eles devem acreditar sempre no filho, naquilo que a criança, que o adolescente traz para casa, né? E acreditar sim, mas buscar elucidar aquela situação. Ir até a escola, ir até a equipe, os educadores, até o coordenador, supervisor de ensino, diretor da escola, e esclarecer. Está de fato acontecendo? O educador tem a obrigação de mediar aquela situação dentro da sala de aula, né? E nos casos mais graves, os pais podem, né, até fazer uma queixa, né, um boletim de ocorrência para que a situação seja cuidada nos termos da lei. Vamos para a próxima pergunta. Toda pessoa agressiva pode ter sofrido bullying quando era mais novo? Em regra, o que acontece seria mais ou menos o contrário, né? A pessoa que protagoniza o bullying, que realiza o bullying, é que tem mais uma tendência para ser agressiva quando adulto. Aquela criança que pratica o bullying lá na escola, às vezes ele faz aquilo, o professor, por diversos motivos, ou faz de conta que não vê naquele momento, ou não tem condições de mediar a situação, aquilo acaba sendo reforçado. Ele vai para casa e não recebe uma orientação dos pais para que ele pare com aquilo. Então, ele se torna uma pessoa propícia a se transformar num violentador em potencial. Ângela, existem alguns casos de pais que estimulam seus filhos a praticarem o bullying, como se fossem crianças maiorais, com maior poder, dentre as outras? Estimulam, né? O bullying por si só ele já deixa implícita essa ideia de luta de poder, o mais forte contra o mais fraco. Para alguns pais, perceber que o filho de alguma forma se sobressai nos ambientes que ele está, na escola, na vizinhança, na comunidade, é uma maneira do filho conseguir um status social. Então, esse bullying ele é reforçado de uma forma negativa pela família, né? Vou ouvir agora a dúvida da Patrícia. Eu tenho uma amiga, né, na escola que ela tem distúrbio mental, tem dificuldade de aprendizagem. Em vez de ficar ajudando, fica brincando com ela, zoando ela. E assim, eu queria saber qual é o papel tanto da escola quanto dos professores em relação a esse problema. E eu queria saber se a escola tem culpa disso. A escola não é culpada pela ocorrência de bullying, né? Ela faz parte ela é um agente potencial de prevenção da ocorrência e da recorrência do fenômeno. Ela também não pode, porque ela não é culpada, se excluir da responsabilidade. O bullying acontece aqui dentro da minha escola, mas é porque esses garotos todos vêm ali do bairro, que é periférico, que é a favela, né? Assim que é colocado, e trazem todos os problemas sociais aqui para dentro. Não é bem assim. A escola faz parte dessa sociedade, ela não pode ser eximida da responsabilidade. Ângela, eu gostaria que você deixasse uma dica para as pessoas que estão interessadas em saber mais sobre o bullying. A gente orienta aí a estar entrando em contato com o site da Fundação Criança, onde a gente explica um pouco de quais são os tipos de violência contra a infância e a juventude. O endereço do site é www.fundacãocrianca.org.br. Lá também a gente ensina
né? E aqui a gente pode deixar o recado que contra o bullying e contra outras formas de violência, que no Brasil existe o Disque 100, que é de fácil acesso e que a população pode e deve acessar quando souber de algum caso envolvendo violência contra a criança e contra o adolescente. Ângela, muito obrigada pela sua participação. Nós que agradecemos. O Bom para Todos traz informações e serviços que são importantes para você. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. E no site da TVT você pode assistir aos programas que já foram ao ar. Acesse tvt.org.br, clique em programas. Depois, Bom para Todos. Escolha o tema, assista e aproveite. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo, boa semana a todos.